Fala, meus amigos, só vitória para a honra e a glória daquele que vive e reina. Tive que voltar porque o problema entre a cadeira e o computador afetou o vídeo anterior. Brincadeira, não é verdade? Mas acontece nas melhores famílias. Enfim, meus amigos, quero deixar uma palavra, um recado de Deus, do Divino Espírito Santo, e é porque esse vai ficar melhor. Assim eu prefiro crer em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sandro Alessandro e quero deixar um recado para você em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção, maldição sem causa não se cumpre. Causa e efeito. Sempre. Causa e efeito. Preste atenção. A Bíblia fala no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Abra a sua Bíblia aí. O segundo livro de Samuel, capítulo 21. A Bíblia diz o seguinte. Abriu aí? Eu estou abrindo aqui. Olha só. Ao vivo é assim. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. Então veja só. Davi consultou a Deus, porque quando Davi assume o trono, 3 anos consecutivos o povo passando necessidade, passando fome, e aí Davi vai buscar a Deus. E é o que você tem que fazer, buscar a Deus. Não é questionar, não é ficar reclamando. Ah, Deus, por quê? Por quê? Por quê? E às vezes a gente fica por quê, por quê, por quê, e a nossa vida não muda. Davi foi consultar a Deus para saber, não para dizer por quê. E Deus respondeu, foi Saul e sua família assassinas que mataram os gibeonitas. E aí você vai buscar quem foi esse povo, quem foram os gibeonitas. No livro de Josué, capítulo 9, a Bíblia diz que os gibeonitas enganaram Josué. E por isso Josué, enganado, fez com eles uma aliança. Preste atenção nisso. É muito importante. Não é porque você fez uma aliança enganada, que você pode anular ou invalidar essa aliança, não. Ué, pastor, mas eu fiz enganado, eu não sabia o que estava fazendo. Me perdoe a franqueza? Azar o seu. Por que não fez o que Davi fez de consultar? Nós veremos aqui que essa aliança foi feita por um detalhe, por uma distração. Por isso a Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes. Por isso a Bíblia diz que antes de orar a gente tem que vigiar. Ok? Olha o que a Bíblia diz. No versículo, Josué capítulo 9, versículo 14, a Bíblia diz assim, os homens de Israel aceitaram comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos, e os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam essa palavra, fizeram o juramento. O que acontece? Causa e efeito. Saul, anos depois, foi lá e matou os gibeonitas. Só que, entenda o seguinte, o tempo não invalida, não apaga uma aliança. A aliança que Israel fez na época de Josué. Mesmo foi uma aliança feita na base do engano? Foi. Mas acabou. Foi dada a palavra. E é isso que você precisa entender. Talvez você esteja enfrentando luta, passando por dificuldade, porque você quebra a aliança. Aí você pensa assim, ué, pastor, é porque eu me separei do meu marido, me separei da minha esposa? Essa é a grande questão. Não é só esse tipo de quebra de aliança. Você sabia que tem muitos casais que vivem debaixo do mesmo teto? Às vezes o casal vive na mesma cama. Ainda são casados legalmente, mas já quebraram a aliança anteriormente, há muito tempo. Como assim? Não se respeita, não cuida um do outro, se maltrata. Isso é quebra de aliança. Sabe? Quantos filhos quebram alianças com os pais e não entendem isso, não levam a sério quando a Bíblia diz honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Quando você não honra seu pai e sua mãe, você está quebrando uma aliança. Quer ver? Vou dar um exemplo. Uma menina casa com um rapaz errado, o tempo passa e ela se separa. Quando foi que essa aliança foi quebrada? Quando ela se divorciou
Quando essa filha se divorciou ou quando ela deixou de ouvir os conselhos da mãe e não honrou o que a mãe falou? E aí, o que você acha? Eu respondo, essa aliança foi quebrada lá atrás. Não era o divórcio do casamento, foi quando ela não ouviu o conselho da mamãe. Minha filha, não casa com esse rapaz porque ele não presta. Você está me entendendo? E aí, por isso que eu comecei esse vídeo dizendo causa e efeito. A Bíblia diz, maldição sem causa não se cumpre. Não quebre aliança. Aliança de casamento, aliança de família, aliança com amigos. Por isso, quando você for entrar numa aliança, seja ela de amizade, de relacionamento, de empresarial, de negócio, tem que consultar a Deus. Davi consultou o Senhor, Deus revelou. Josué não consultou, fez uma aliança. Depois a aliança veio ser quebrada. Então, analisa a sua vida. A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Se examina. Aquele que está de pé, olhe que não caia. Fica essa palavra para você. Agora, preste atenção. Uma aliança quebrada feita por homens gerou 3 anos de fome. Vou repetir. Uma aliança quebrada que foi feita na base do engano por homens gerou 3 anos de fome. E quando nós quebramos uma aliança com Deus, quais serão as consequências? A Bíblia é clara. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então que você possa refletir, que você possa analisar sobre a sua vida. Se eu quebro uma aliança horizontal, uma aliança com um homem, ok? Se eu quebro uma aliança com um homem, com o meu semelhante, essa quebra de aliança gera consequências. Imagina quando eu quebro uma aliança vertical, que é entre o homem e Deus. Imagine os danos, os prejuízos dessa quebra de aliança. Então, fica o recado aí, tá? Do Espírito Santo para você. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, obrigado pelo seu carinho. Espero, esse aqui é um vídeo extra, tá? Eu quero deixar um vídeo sempre para você, toda segunda-feira, 8 horas da manhã. Se você ainda não assistiu o vídeo acerca dos 4 poderes, assiste. São vídeos maravilhosos que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau!